A cada dia tomamos algumas decisões nas nossas vidas baseado em algumas questões que acreditamos, em outras questões que às vezes falam sobre a nossa vida. Então temos que ter um cuidado muito grande do que aquilo que estão falando sobre nós seja verdade ou não. Existe algo dentro de você que você sabe que é o seu potencial, é aquilo que você carrega, é aquilo que você acredita. É aquilo que alguém falou para você num dia. Existe algo precioso dentro da sua vida. Você é a imagem e semelhança de Deus e às vezes se desviar disso por algumas palavras que vêm de fora para dentro do seu coração pode ser perigoso. Então hoje nós vamos entrar num texto especial. Não importa o que falam sobre você. O que importa de fato é quem você é. Porque o tempo todo várias opiniões estão cercando as nossas vidas e às vezes perguntamos a Deus: eu acredito naquilo que eu sei quem eu sou ou eu vou acreditar naquilo que as pessoas falam sobre a minha vida? E existem pessoas hoje que elas dão essa importância muito grande por aquilo que as pessoas estão falando sobre ela. Mas hoje nós vamos falar de alguém que não importa aquilo que falaram sobre ele, sobre a vida dele. Ele foi até o fim naquilo que ele acreditava que Deus tinha colocado no seu coração. Mas antes disso, vamos começar aqui a nossa manhã, começar essa semana orando, buscando a Deus, pedindo para que Ele faça algo novo nas nossas vidas, porque mais uma vez Ele nos permitiu levantar, Ele nos permitiu estar aqui. Você já está levantando aí para uma semana cheia de desafios, início do mês, cheia de expectativas. Então, Deus ele pode fazer um milagre hoje, amanhã. Ele pode fazer um milagre nessa semana, mas mantenha a sua fé e tudo aquilo que você acredita nele até o final. Não desista. Para isso precisamos buscar, orar, colocar a nossa vida à disposição dele, para que ele manifeste em nós a sua graça e o seu favor. Então a minha oração é por você que está aqui, por você que depois vai entrar aqui, que ainda está dormindo, mas por algum motivo já tem aquela situação programada. Quando eu acordo, eu entro lá na live do Chega Mais para Cristo para poder ouvir uma mensagem que o Pai hoje tem para a minha vida. Então minha oração é por você. Obrigado, Deus, por esse dia. Te damos graças por mais uma semana e pela saúde, pelo favor e pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Estamos iniciando mais um mês de junho, que nesse mês possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor determinar, que nesse mês possamos viver o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas, mas transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. Queremos sair de uma rotina onde as coisas não acontecem e começar numa rotina onde vamos ouvir a sua voz direcionando a nossa vida. Queremos algo novo, Deus, nesse dia, queremos algo novo nessa semana e sabemos que o céu sempre tem algo novo. O céu vive a eternidade, enquanto aqui na terra vivemos dias limitados, onde daqui a pouco tudo aquilo que nós estamos vivendo vai acabar. E aí nós vamos provar da eternidade. Que possamos hoje nos aproximar de Ti, buscar de Ti as informações que precisamos para poder alcançar a eternidade e a vida eterna que foi prometida a todos nós. Então, que nessa manhã possamos entender que nada que venha de fora possa abalar a nossa vida. Nenhuma palavra, nenhuma direção, aquilo que as pessoas falam sobre a nossa vida não é de fato aquilo que somos em Ti. E hoje nós vamos aprender isso, Pai. Que as pessoas que entrarem aqui nessa live entendam que o que vale mais é o que Deus fala sobre nós do que as pessoas que estão ao nosso redor estão falando e declarando. Mas nós precisamos viver todos os dias como uma pessoa que entende isso e que não é abalada por qualquer tipo de palavra que se aproxima ou que é semeada nos nossos corações. As pessoas falam o tempo todo, mas nós precisamos saber de fato em Deus quem somos para poder vencer todas essas guerras e lutas que se levantam diariamente sobre a nossa vida. Que nessa manhã Deus possa derramar sobre nós, através da sua palavra, esse tempo de saber quem somos na terra e o que nós vamos fazer para Deus.
Obrigado pela vida de todos aqui. Te agradecemos por mais essa manhã e essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Estamos aqui começando a nossa live nessa semana, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Eu sei que essa mensagem está sendo ministrada hoje, mas ela vai alcançar muitas vidas lá na frente. Então a pergunta é: o que estão falando sobre você? Será que você realmente hoje está muito preocupado com o que as pessoas estão falando, se é verdade ou não? Arthur, mas é difícil porque eu fico muito abalada porque as pessoas falam de mim que eu não consigo, que eu não posso, que eu não tenho capacidade, que eu não vou chegar em lugar nenhum. Isso não vai acabar, as pessoas elas vão falar isso daí o tempo todo. Mas hoje nós vamos aprender com alguém que algumas pessoas falaram também acerca da vida dele. Só que ele se preocupou mais do que aquilo que ele já tinha aprendido de Deus, com que de fato aquilo que estavam falando acerca dele. Então assim, o grande desejo e desejo do meu coração hoje é que você que está assistindo essa live entenda. Não fique mais preso a tudo aquilo que as pessoas estão falando a seu respeito, tanto de bem como de mal, porque às vezes a pessoa está dando um elogio, mas a intenção do coração dela é completamente diferente. Lá dentro do coração dela, o elogio dela está se tornando uma inveja, ou é uma situação que você de fato precisa blindar a sua vida e o seu coração. E o que importa é o que hoje vai ser falado aqui nessa live acerca da sua vida. Se você pegar essas informações que serão declaradas aqui, e você a cada dia blindar o seu coração e pegar o escudo da fé, com certeza você vai conseguir dispersar todos os dardos inflamados de Satanás. Quero agradecer a todos vocês que já levantaram cedo, que estão aqui. Muito obrigado pela presença, obrigado por também compartilhar e comentar essa mensagem. Toda vez que você compartilha e comenta essa mensagem, o Instagram envia essa mensagem para mais pessoas. E existem pessoas que estão acordando e ouvindo a mensagem, ouvindo uma oração. E como é importante a mensagem de hoje. Hoje não importam o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Tem uma música, que diz exatamente assim. Só que às vezes você canta a música, sabe sobre a música, mas quando alguém fala alguma coisa sobre você, você fica exatamente, você se bloqueia, você de repente deixa aquela mensagem cair no seu coração e a tua vida trava. Eu não tenho capacidade mesmo não, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Mas vamos entrar aqui nos textos de hoje e vamos entender que um menino não se preocupou sobre aquilo que estavam falando sobre ele. Ele sabia quem ele era em Deus e ele sabia tudo aquilo que ele poderia vencer. Às vezes vamos entrar em desafios que são verdadeiros gigantes na nossa vida. Mas como você vai entrar num desafio gigante sem saber quem você é ou aquilo que Deus tem falado para você? Então vamos ao texto. 1 Samuel 17, 28 é o primeiro texto. A gente vai ler aqui 1 Samuel 17, alguns textos, para vocês entenderem que para Davi importava quem ele era em Deus, não aquilo que falavam para ele. Ah, mas me colocaram tão para baixo, falaram alguma coisa para mim que não era uma coisa que eu queria ouvir. Mas se você souber quem você é em Deus, a palavra vai vir, vai bater e vai voltar. Agora, se você não souber, de fato, você pode pegar aquela palavra que estão falando contra você e é mesmo. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Eu fiz uma coisa que eu estava tão empolgado no coração e a pessoa falou: você não consegue fazer isso aí não vai ninguém. E aquela palavra veio no meu coração e aquela vontade que eu tinha de fazer aquilo foi saindo da minha vida porque alguém falou para mim: não é assim não, é difícil, você não vai conseguir, você não tem competência para fazer. E eu deixei a voz daquela pessoa falar no meu coração e nunca mais fiz. Mas é tempo de voltar. É tempo de aprender e é tempo de saber o que não importam
Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deus, sim, tem os verdadeiros pensamentos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso, o primeiro texto é 28. 1 Samuel 17, 28 é o primeiro texto, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. O povo de Israel estava sendo afrontado por Golias. E aí Davi foi lá levar alguns alimentos para os seus irmãos, e quando chega lá, ele escuta exatamente Golias afrontando o povo de Israel e pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí falam para Davi: olha, ele está afrontando o exército aí de Israel, e todo aquele que enfrentar Golias e vencer, o rei vai dar a mão da sua filha, vai isentar de impostos. Então, assim, eram alguns benefícios que tinha aquele que conseguisse enfrentar Golias e vencer. E Davi foi lá. Quando ele escuta isso, ele fala: é verdade mesmo que vai acontecer? É verdade que... Aí todo mundo falando sim, e já tem 40 dias e ninguém consegue enfrentar esse gigante. Só que essa história, muitos que estão aqui já conhecem. Esse é o primeiro texto, 1 Samuel 17, 28. O que acontece aqui? O irmão mais velho de Davi fala para ele que ele não tem competência ou condições de estar ali no meio daquela batalha. Onde é que estão as poucas ovelhas que você cuida? Você é pequeno, você não tem capacidade, você não é ninguém. Então você não pode de fato estar aqui. Se Davi ouvisse a palavra de Eliabe e falasse: é verdade, né? Olha a minha estatura, olha o tamanho daquele gigante. Eu acredito num Deus que pode todas as coisas, mas não pode vencer aquele gigante. Se Davi pegasse o primeiro texto, 1 Samuel 17, 28, e deixasse a semente de Eliabe ser plantada no seu coração, ele ia entregar aquilo que ele foi ali entregar, ia voltar para cuidar das ovelhas que ele tinha deixado com alguém, né? A Bíblia vai dizer que ele deixa as ovelhas com um guarda, ele não deixa as ovelhas de qualquer jeito. Às vezes, Deus vai te levar num lugar, mas aquilo que você está fazendo hoje, você tem que deixar aos cuidados de alguém. Não abandone as coisas que você está fazendo hoje, porque Davi estava cuidando das pequenas ovelhas do pai dele, mas a Bíblia diz que ele deixa um guarda olhando as ovelhas e vai até o campo de batalha. Quando ele chega lá ao campo de batalha, ele se interessa. Como é que faz? Quem vai ganhar, quem vencer? Aí Eliabe vê que Davi estava perguntando muito e fala exatamente isso. Com quem deixaste as pequenas ovelhas do teu deserto? As pessoas, quando falam contra você, elas querem te humilhar na medida da sua humildade, na medida do seu trabalho. Como pode um auxiliar de serviços gerais ser usado por Deus? Como pode alguém que não tem faculdade, que não estudou direito, pegar a Bíblia para ler e ser usado por Deus? Não deixe essas palavras chegarem no seu coração e fazer morada, porque você vai impedir aquilo que Deus quer fazer sobre a terra. Então, nesse primeiro texto, a gente consegue entender que Davi não estava se importando por aquilo que Eliabe falou a respeito dele. O problema é teu, que você está falando aí das pequenas ovelhas do meu pai. Eu sei quem eu sou, eu deixei alguém cuidando das ovelhas e vim aqui e eu quero saber. Eu quero saber o que vai ganhar aquele que vencer esse gigante. Quem é esse gigante? O que ele pode fazer? Ele não é ninguém. Olha a visão que Davi tinha acerca de si mesmo, e todos aqueles que estavam ali, que eram homens de guerra, de batalha e fortes, não estavam conseguindo enxergar aquilo que Davi conseguiu enxergar. Só que aí nós temos o segundo texto, 1 Samuel 17, 33. A gente desce um pouquinho e chega aqui em 1 Samuel 17, 33, que diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteus não poderá ir a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Segunda pessoa, Saul, o rei, a pessoa mais importante ali da nação naquele momento, olha para Davi e fala: Você não tem condições de vencer. Olha o seu tamanho,
olha o que você faz e olha o que aquele homem é. Um gigante guerreiro desde a sua mocidade. Ele não brinca em serviço, ele está aqui para matar, para destruir. E Davi é mesmo. Mas, rei, o senhor não sabe da minha experiência. Então, Davi ele poderia ter pego a segunda palavra. 1 Samuel 17:33. Obrigado, Suzana, aí pelas referências. 1 Samuel 17:33 é a segunda palavra. Saul falando contra Davi. Davi ele poderia ter falado assim: poxa, é realmente, né, rei? Se o rei está falando de mim que eu não posso, então eu vou voltar para minha insignificância, vou voltar para cuidar das pequenas ovelhas de meu pai. Estou indo embora, porque realmente eu não sou ninguém, eu sou moço, e esse gigante aí, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Falamos que primeiro Eliabe falou de Davi e não parou Davi. Falamos segundo que Saul falou de Davi e não parou. E aí Davi dá aquele relatório, né? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e o urso e o tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão à barba e o feria e o matava. Davi tinha experiências com alguns gigantes que nenhum homem daqueles que estavam ali tinham enfrentado o leão e o urso. Sabe o que acontece? Existem coisas gigantes que você já enfrentou. E você hoje está preparado para enfrentar coisas maiores. Mas sabe qual tem sido a sua preocupação? Aquilo que falam de você que você não tem condições de fazer. Você não pode, você não tem condições, você não está apto. E aí você pega essa palavra que vem de fora, que não reflete aquilo que você é em Deus, e você acaba dizendo: é mesmo, né? Eu não posso. Poxa, meu irmão mais velho falou que eu sou um pequeno para eu voltar a apacentar as ovelhas de meu pai. Ah, mas peraí, não. Deixa eu perguntar ao rei. O rei falou que realmente eu sou moço. Não, mas peraí, não, mas eu já enfrentei o leão e o urso. Nenhum desses homens aí enfrentaram o leão e o urso. Pergunta a alguém aí se já enfrentou o leão e o urso. Não esqueça das suas vitórias, tudo aquilo que Deus já fez. Aí sabe o que acontece? Vamos pensar um pouquinho em Elias, né? Elias faz o fogo descer do céu. Em meio a mais de 400 profetas de Baal, o fogo desce do céu, pega aquele sacrifício, ainda consegue limpar a água que ele tinha colocado. Depois disso, Elias esquece de quem ele era em Deus e vai para uma caverna e fica lá: meu Deus, eu consegui vencer 400 profetas de Baal, mas não consigo vencer Jezabel, que está falando que vai me matar. A gente fica muito preocupado com aquilo que as pessoas estão falando sobre nós, esquecemos de verdade o que Deus acha sobre a nossa vida. Se vivermos a cada dia pensando o que Deus acha da nossa vida, da força que Ele coloca sobre nós, e blindarmos a nossa vida das palavras que vêm: você não pode, você não é, você não vai, você não tem condições, não vai chegar em lugar nenhum, a gente consegue, como Davi, vencer os gigantes que se levantam a cada dia. O terceiro texto, me ajuda aí, Suzana, obrigado por estar aí ajudando hoje a mensagem. O terceiro texto que está aqui é 1 Samuel 17, 38 e 39. O terceiro texto que nós vamos ler, 1 Samuel 17, 38 e 39, que diz assim, ó: Saul vestiu Davi de suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro. Sabe o que acontece? As pessoas estão falando contra você, estão querendo colocar na sua vida, olhando para uma incompetência ou para uma situação limitada que você tem, que fala assim, ó: você não vai conseguir vencer com isso não, vai com o que eu tenho aqui de mais forte. Aí eu fico pensando, se o capacete de Saul, a couraça de Saul e a espada de Saul
não serviu para que o próprio Saul pudesse vencer o gigante, você acha que Davi iria vencer? Sabe qual é o seu problema? Você está esquecendo do potencial que você tem e está querendo vencer as suas batalhas com as experiências dos outros. Esqueça as experiências dos outros. Cadê? É o seu joelho dobrado que mostra para você quem você é em Deus. São as suas experiências em Deus que vão mostrar exatamente para você aquilo que você precisa para vencer o gigante. Aí a pessoa faz isso que vai dar certo. Olha, eu estava passando por um momento de dificuldade tão grande e eu dei uma oferta especial e aquilo mudou a minha vida. Aí você vai lá, dá oferta e nada acontece. Porque sabe o que acontece? Não são as experiências dos outros que vão fazer com que você vença o gigante. As suas experiências vão mostrar para você que você pode, que você tem potencial, que você vai chegar, que você vai conseguir. Mas aqui nesse terceiro texto dessa live, você que está chegando agora, vale a pena depois você assistir. Eu estou falando sobre não importa o que vão pensar ou falar de mim. Eu quero é Deus. Então esse terceiro texto, Saul falou, tudo bem, já que você quer enfrentar, eu estou vendo que você não tem condições. Eu estou vendo que você não vai conseguir. Mas já que você quer morrer mesmo, lutando contra esse gigante, pega aqui meu capacete, minha couraça e minha espada. Aquilo não encaixou em Davi porque não era dele. O que era de Davi? O cajado na mão, 5 pedras do ribeiro e a funda. É aquilo que ele estava acostumado a fazer. Você vai vencer os gigantes com aquilo que você está acostumado a fazer, não com as experiências dos outros. Não importa as experiências que os outros estão falando acerca de você. Estão falando mal, que você não é, que você não vai. Mas eu sei quais são as minhas experiências. Eu sei que quando eu dobro o joelho, Deus escuta a minha voz. Eu sei que Deus brada lá do céu para mim e fala, você é minha imagem e semelhança. Não se abata. Porque está abatida a minha alma? Porque o meu coração está de uma maneira triste? Porque eu acredito em Deus. E aí tem a quarta pessoa e última para nós finalizarmos essa live. Então vamos lá. Davi foi rejeitado pelo seu irmão Eliabe, que falou, volte para poder pegar as ovelhas de seu pai. Davi foi rejeitado por Saul. Você não pode enfrentar porque você é moço e esse homem é guerreiro desde a sua mocidade. Davi tentou usar a armadura de Saul como se Saul falasse assim, essa armadura vai te proteger. Como eu disse, não protegeu Saul. Se a armadura fosse proteger mesmo, o próprio Saul tinha ido lá lutar contra Golias, mas ele não foi. Então, às vezes, as experiências negativas das pessoas, elas querem colocar sobre a sua vida. Rejeite as experiências dos outros, busque as suas experiências em Deus. E a quarta pessoa, Suzana, me ajuda? 1 Samuel 17, verso 42, 43 e 44. A nossa última referência. 1 Samuel 17, 42, 43, 44. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois o filisteu a Davi, eu sou algum cão para tu vires contra mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi foi rejeitado pelo seu irmão, Davi foi rejeitado por Saul, Davi foi rejeitado por Golias. 3 pessoas falando que ele não pode, não é, não dá, não vai fazer, não tem capacidade, não pode realizar nada. E Davi? Aí Davi vem no verso 45 de 1 Samuel 17. Olha o que diz aqui, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado.
Davi não estava preocupado com aquilo que ele tinha nas mãos. Davi estava preocupado com quem estava caminhando com ele. Às vezes você está olhando para a sua vida e está se achando tão impotente porque só tenho isso para vender, e Deus está falando, você só tem isso para vender, mas você está andando comigo. Enquanto algumas pessoas possuem muitas riquezas e estão afastados de mim e não têm a força que você tem, o vigor que você tem e a palavra que você tem. Hoje o tema dessa live é: não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Davi não se preocupou com aquilo que Eliabe falou dele. Davi não se preocupou com aquilo que Saul falou dele. Davi não se preocupou com aquilo que o próprio Golias falou dele. A preocupação de Davi era simplesmente falar assim: eu sei quem eu sou em Deus e eu vou vencer esse gigante. Então hoje, para que você possa vencer todos os gigantes que se levantam contra ti, blinde a sua vida das palavras negativas. Blinde as suas vidas das opiniões alheias. Blinde as suas vidas das palavras de maldição, porque Golias amaldiçoou Davi. Imagine, se no primeiro momento Eliabe falasse a Davi: não, eu vou voltar. No segundo momento, mas é o rei falando de mim, não, eu vou desistir. No terceiro momento é o próprio inimigo. O inimigo está falando que você não vai vencer, que a sua idade não dá mais, que você não tem condições. Aí você vai falar: quem é esse gigante incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória de Davi foi porque ele caminhava com Deus. Quando você caminhar com Deus, as palavras contrárias que vierem sobre a sua vida não irão te paralisar ou irão te abalar. Que essa mensagem hoje permeie o seu coração. As palavras contrárias não podem transformar aquilo que Deus já falou que você é e que você pode fazer. O que importa é que você quer Deus, não mais aquilo que falam contra ti. Então quero orar pela sua vida para que essa mensagem aqui feche esse ciclo na sua vida. Qual é o ciclo? Eu ligo tanto para aquilo que falam contra mim. Eu ligo tanto, eu me importo tanto por aquilo que as pessoas falam de mim. A partir de hoje, não. Você vai se importar aquilo que Deus já sabe a seu respeito. E as suas experiências vão te fazer caminhar cada vez mais e vencer os gigantes que se levantam a cada dia sobre a sua vida. Obrigado, Deus, por essa manhã, por essa mensagem. Que todos que estão ouvindo essa mensagem possam de uma vez por todas entender que não importam aquilo que as pessoas falam sobre nós. O que importa é verdadeiro o que Deus pensa ao nosso respeito. Se nós caminharmos a cada dia com aquilo que Deus pensa e já falou sobre a nossa vida, nós vamos vencer todos os gigantes que se levantam contra nós. A palavra de Eliabe não paralisou Davi, a palavra de Saul não paralisou Davi, a palavra de Golias não paralisou Davi, só foram palavras negativas direcionadas para Davi, e mesmo assim ele foi para a batalha, mesmo assim ele entrou no ringue, e mesmo assim ele conseguiu a vitória. Que possamos conseguir as vitórias, Pai, naquilo que o Senhor já falou sobre a nossa vida e não nas coisas que estão falando ao nosso respeito. Estão querendo pegar as experiências negativas dos outros e querendo colocar sobre as nossas vidas. Não vai funcionar. O que funciona é a experiência que a cada dia nós estamos adquirindo contigo, buscando a tua presença, dobrando o nosso joelho e adorando aquele que pode fazer todas as coisas. Então, nessa manhã, abençoa todas aquelas pessoas que ficaram paralisadas por palavras que chegaram à tua vida. É o momento de se movimentar, é o momento de agir, é o momento de acreditar e ir até o fim tudo aquilo que Deus já falou para você. Esqueça aquilo que estão falando de ti. Fique com aquilo que Deus já falou sobre a sua vida. Nos fortaleça e nos guarda, Senhor, nessa manhã e nessa semana, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Meu pedido a você que gostou dessa live, entendeu que essa mensagem é para você, ela vai ficar salva aqui. Amanhã ela sai do ar e ela vai lá para o meu canal. Na descrição dessa live salva, eu vou colocar algumas informações para você comentar, para você compartilhar,
para você mandar para um amigo, mandar nos seus grupos de WhatsApp, porque algumas pessoas precisam ouvir essa mensagem, que elas estão muito preocupadas com aquilo que estão falando dela, esquecendo aquilo que Deus já falou sobre elas. Então ajude a compartilhar essa mensagem. Depois ela vai para um canal, eu tenho disponibilizado essas lives no canal lá do YouTube, são mais de 200 mensagens, é Arthur Felipe Barbosa, eu vou colocar na descrição aqui, é Arthur sem H, né? Porque tem Arthur que tem H, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, entendeu? E aí você pode ir lá e são mais de 200 mensagens com diversos temas que você pode ouvir, compartilhar e fazer com que pessoas levantem nesse dia também e acreditem mais em si mesmo e esqueçam aquilo que as pessoas estão falando sobre a sua vida. Não importam o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Que Deus te abençoe e amanhã, para todos que podem, ao vivo às 6 horas, estaremos de volta aqui com mais uma palavra, com mais uma oração, pedindo sempre a Deus que direcione a nossa vida para o caminho certo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.